Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial, analisando aqui a pesquisa divulgada pela TV Gazeta ontem, do Instituto Vox Populi, em que traz os números da corrida eleitoral, tanto no Acre quanto no plano nacional. Também traz uma avaliação do desempenho do governador do Acre, do prefeito de Rio Branco. Vamos entrar aqui no cenário nacional com a pesquisa estimulada para presidente. No caso aqui, com o Alckmin, tem com o Dória e com o Alckmin. Vamos lá com o Alckmin. Aqui no Acre, Marina Silva aparece com 27%, liderando. Depois vem Jair Bolsonaro com 22%, Lula com 20% e Geraldo Alckmin com 15%. Isso o cenário com Alckmin. E aí o cenário com o João Dória, a Marina Silva aparece liderando com 33%, Jair Bolsonaro em segundo com 23%, Lula em terceiro com 19% e o João Dória em quarto com 10%. E aí, o que vocês me dizem? O Lula, nada de novidade, né? No terceiro lugar nas duas, né? É o que eu acho nas duas, né? O que é uma injustiça, né? Vamos combinar que... Olha, o que acontece no Acre é que o Lula sempre o Lula, tem professor, um baixo desempenho. Quer a gente queira ou não, eu não voto nele, não votei nele. A gente queira ou não, ele ajudou muitos governos aqui, né? Ele jogou muito dinheiro aqui dentro e não ganha uma aqui, professor. Mas aí tem a ver com a questão da cultura política do povo acriano. Tem a ver que é o seguinte, o Lula, qual é a figura do Lula? Qual é a trajetória política do Lula? O Lula é um ex-líder sindical, que durante muito tempo fez um discurso na esquerda mesmo, enfim. Toda a construção dessa personalidade, dessa liderança do Lula, ela foi, obviamente, construída com esses elementos aí, que são elementos que, tradicionalmente, o eleitor acriano não é visto com digamos, muita simpatia, essa coisa de líder sindical, de fazer esse discurso um pouco mais, não agora, porque o Lula paz e amor, mas esse discurso raivoso, do contra, enfim. A tradição do povo acriano é exatamente de votar em políticos que têm esse perfil um pouco mais ao centro, centro-direita. É uma espécie de mineiro do norte. Isso, mineiro então, quer dizer, ele não aposta, então não é muita novidade. Mas o que dizer de Jair Bolsonaro em segundo lugar no Acre? Essa questão aí prova o seguinte, isso é um dado importante, prova que a candidatura do Jair Bolsonaro ela está distribuída no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Impressionante, eu estava vendo uma chegada dele num ato no meio rural, né? E o discurso dele disse, olha, vocês aqui vão receber na porteira o MST com a espingarda na mão, viu? No meu governo. Eles não vão invadir a terra de vocês, não. Então, ele vai fazendo esses discursos, né, rancorosos, mas vai pegando, né? Isso porque pega exatamente o que o eleitor quer ouvir, aquele eleitor. Não, mas aí o Jair Bolsonaro, ele é uma criatura de todo um processo de polarização que se seria um novo Collor? Não, ele é pior do que o Collor. Não, digo novo Collor em termos mas os elementos que levaram o Collor à presidência são totalmente diferentes. Porque o Collor, os elementos políticos, enfim, digamos, psicológicos, sociológicos que levaram a candidatura do Collor à presidência, foi o discurso da modernidade, a juventude, o presidente... Caçador de Marajá. Agora, o que está levando o Jair Bolsonaro ao segundo lugar nas pesquisas, inclusive aqui no Acre, é exatamente esse resíduo, esse caldo de ódio, de rancor, que foi alimentado nos últimos 3 anos, tanto pelos partidos dos trabalhadores, e principalmente pelo Partido Social Democrático Brasileiro, que é o PSDB. Então, o final das eleições, que levou a presidente Dilma à presidência e o segundo colocado, Aécio Neves, e todo aquele discurso de não aceitar o resultado e a falta de habilidade do PT, enquanto partido vencedor, de trazer para o seu lado esses descontentes, as pessoas que não tinham votado no PT e fazer um discurso de, olha, vamos, né? Sentar, vamos conversar. Infelizmente, a presidente Dilma entrou num processo de desgaste tremendo, associado a uma crise econômica terrível, que se instalou por uma crise institucional, levou ela ao impeachment. Então, todo esse ódio represado no final da campanha de 2014, ele vai levar o nome de Jair Bolsonaro. E esse discurso de ódio, de que bandido bom é bandido morto, que vocês têm que receber o MST na porteira como isso. Então isso alimenta pena de morte, essa despolitização, quer dizer, a política feita com o fígado, que não contribui absolutamente. Se você perguntar para o Bolsonaro qual é o projeto de país que ele tem, provavelmente ele vai dizer que é aprovar a pena de morte, o que é uma sandice. Né? Essa leitura que o senhor fez, uma leitura política a respeito do fenômeno Jair Bolsonaro,
para além da política, nós temos, respondendo por esse efeito, esse fenômeno Jair Bolsonaro, a completa falência da aplicação das políticas públicas na área de segurança pública, na área de saúde. Então as pessoas... que está criando ele, né? Exatamente. Então você tem, do ponto de vista parlamentar, um cenário como esse que o professor Nilson traçou, e no chão de fábrica, ali na rua, uma completa falência. Então, assim, as pessoas associam uma coisa a outra e vê um camarada com um discurso... olha, eu vou resolver a questão da segurança... esse salvador da pátria. Salvador da pátria. Aí aqui, pela pesquisa da Marina Acre, Silva, né? E Jair imagino. Bolsonaro. Marina Silva e Jair Bolsonaro no eventual segundo turno. Quer dizer, e aí? A gente vota em quem? O eleitor vai votar em quem? Vai escolher entre quais perfis ideológicos? Eu acho que num segundo turno, Jair Bolsonaro, as pessoas de bom senso, e aí eu coloco pessoas do PMDB, do PSDB, que são pessoas de centro, direita, centro, deverão apostar numa candidatura que não seja dele. Enfim, se a Marina, por exemplo, for no segundo turno, a tendência até o próprio PT caminhar para um apoio à Marina, que dentro de um quadro Marina e Jair Bolsonaro, né, obviamente... É preciso enxergar a política com um pouco mais de seriedade. A claro. política é um processo. Esses salvadores da pátria nunca deram resposta. Não, o Bolsonaro não é para ser tirado do cenário. Não, de forma alguma. Ele está mostrando aqui, olha, ele nunca veio ao Acre. Nas duas simulações aí, ele aparece colado na Marina, né? Isso, aparece com 23, ela com 33 em um cenário e com 22, ela com 27 em outro. Ali. E outra coisa, é bom que candidatos como o Bolsonaro despontem nesse momento, porque também apaga um pouco essa hipocrisia, né? De que nós somos... dá o contraste, né? Politicamente, que nós temos no Brasil essa coisa da democracia. Estabelece limites, dá um contraste. A gente tem um candidato diz, olha, nós temos o politicamente incorreto. O Trump. Isso, nós temos um... Não, ele é pior. Não, o Trump é bem melhor do que ele. Né? Professor, o senhor está com Não, mas é a questão... O Trump, pelo menos, é empresário de sucesso. Né? O Trump tem uma carreira como empresário, o Bolsonaro é desculpa, mas é um candidato completamente... Gente, olha só, agora estúpido. Tem avaliação do desempenho do Michel Temer, que não é muita novidade, mas aqui no Acre, 8% avaliam como positivo, 22% como regular e 67% como negativo. Não difere muito do cenário nacional. Não, eu acho que se tem uma unanimidade na política do Brasil, é a reprovação do governo Michel Temer. Vamos nem demorar muito, mas tem aqui uma outra amostra de simpatia dos partidos. Olha, o PMDB tem 4% de simpatia, 5% de rejeição. O PT tem 9% de simpatia, 26% de rejeição. O PCdoB, 1% de simpatia, 1% de rejeição. O PSDB, 2% de simpatia, 2% de rejeição. Quer dizer, o partido mais rejeitado aqui continua o PT, né? PT. O que dá uma leitura bem engraçada, né? O PT é o seguinte, aquele que ama faz questão de dizer que ama, o que odeia também faz questão de dizer que odeia. Faz questão de gritar. Né, eu odeio. Agora, o Marcos Alexandre, por exemplo, é uma figura interessante nesse aspecto, porque ele se descolou, ele né? se descola da imagem do Partido dos Trabalhadores. Não, total. Aliás, o próprio governo... E por causa disso, ele não é bem visto na DR, né? A Democracia Radical, que é uma seção do PT. Seção do PT. Vamos aproveitar e trazer aqui os dados da avaliação do desempenho do prefeito Marcos Alexandre. Olha, 61% avaliam como desempenho positivo. Ótimo. 27% regular e apenas 11% negativo. Se você jogar regular como uma avaliação parcial positiva, ele vai para 90%. Vamos pegar só o ótimo e bom. Ele está em quanto? Positivo 61, regular 27, vai dar negativo 88% no caso. Se você incluir a regular. Incluir a regular. 88. Eu não costumo incluir a regular. Eu também não costumo mas nas ainda avaliações. 61% é alto. 61% é alto, né? Porque a regular ela pode ser para cima ou para baixo, mais ou menos e tal, né? Mas o que significa, indica que o candidato, ele não tem uma visão... É regular. Ele não tem uma imagem tão negativa. Nem positiva. Mais ou menos. O que você mas acha? 61% atesta. Atesta que ele está bem. Esse é o tamanho do desafio que o Glasso tem. É desconstruir essa avaliação do Marx na capital. Mas isso acaba com essa questão das 4 pré-candidaturas? Também, né? Eu acho que elimina aí Eu acho de que cara. isso já... Ninguém com Ninguém que leva a política. Eu acho o seguinte, vamos resumir essa coisa, esse teatro da Frente Popular, é o seguinte. Olha, para
Mas foi uma estratégia bem planejada. Vamos demonstrar que nós temos debate interno, que nós temos liberdade, vamos oxigenar, vamos chamar a militância. Vamos turbinar a imagem da vice, turbinar a imagem, enfim. Aí constrói-se discurso, joga-se factoides e no final das contas... O candidato é aquele ali. Claro que não há... Nenhum partido sério vai abrir mão de uma candidatura de um rapaz que tem... Os demais ainda saem no lucro, né? Porque o Zem vai para a reeleição mais forte, né? Será que se elege? Tem que ver isso também. Né? Ele tem estrutura, ele tem uma estrutura muito forte por trás dele, né? Agora, Nilson, Luiz, tem um aspecto do eleitor do PMDB que eu acho muito engraçado. Nesse espírito de que o acreano é o mineiro do norte, porque o eleitor do PMDB, que é um partido da oposição que ainda tem um resíduo de militância, mas tem muita gente que vota no PMDB caladinho, mas sem dar um pio. É o voto silencioso. Silencioso, né? Esse é um eleitor perigoso. Olha, tem aqui a avaliação de desempenho do governador Tião Viana. Vamos lá. De desempenho, desempenho, né? Não é aprovação especificamente, é desempenho do governo. O pessoal que avalia como positivo, 26%. Regular, 46%. Negativo, 26%. Agora, tem um dado interessante, tem a capital e o interior. Desse positivo, na capital, 21% avaliam como positivo, no interior, 31%. Ele é melhor no interior. Ele é melhor no interior do que na capital. Isso. Na capital. Regular, 43% na capital, 48% no interior e negativo, 35% na capital. A aceitação dele na capital passa a ser 26%. Que é um nível, eu considero baixo, né? Baixo. Mas aí tem ele é muito rejeitado na capital. A avaliação positiva do Marcos Alexandre na capital suplanta qualquer... O que 61% no Marcos Alexandre, aqui no Tião Viana... 26%. Mas isso tem a ver também com essa questão, por exemplo, o eleitor da capital, ele identifica muito mais as ações locais com o prefeito do que com o governador. E esse perfil do Marcos de ser um prefeito vistoriador de obras, aquela coisa de estar ali perto, essa agendinha de madrugada dele e tomar tal. Um cafezinho ali. Isso acaba conquistando e tornando a figura popular ali. Né? E às vezes, passando para o eleitor comum, de que ele está fazendo muitas coisas que era para o governador fazer, essa ideia de que, entendeu? Aqui então, passa muito isso, né? Então o cara, mas o prefeito está aí, o governador, não sei o quê, então tudo isso eu achei baixa, viu, essa aceitação do governador Tião Viana, na capital. 26%. Olha, tem um aspecto interessante dessa pesquisa, como que o eleitor... Porque no primeiro mandato, se vocês pegarem, a Vox Populi mesmo, ele nunca teve menos de 60% no primeiro mandato. Mas aí juntando bom e regular, né? Não, bom e ótimo, né? No primeiro mandato dele. Sim. Mas eu falava mas tinha a questão das ruas, as ruas do povo. Rua do povo, né? Outro momento. Como que os candidatos, os políticos se comunicam com os eleitores? Tem um aspecto da pesquisa que eu quero destacar. Como que eles se informam? Sites especializados, portais de notícia, 29% da população se informa através desse meio, que eu acho um número alto, né? Televisão, 29%, redes sociais, WhatsApp, 17%, jornais e revistas, 12%. Amigos e vizinhos, site quanto? 2%. Sites, 29%, empatado com televisão. Quer dizer, eu acho que as redes sociais, a internet, vai ter um peso importante nessas eleições. Eu acho que é uma tendência, mas olha, Rogério, eu acho que o eleitor acreano, não sei se... O jornal, ele está naquela queda, né? O jornal, eu não sei, eu acho que o eleitor acreano ainda é muito desse cara... próximo da política ali, do cafezinho, do cara que está ali na feira. Eu acho, não sei se a formação de opinião aqui no Acre, ela, claro, é um meio de comunicação que ninguém pode desprezar, né? As internet. Mas eu acho que todo mundo hoje tem celular. Tem celular. Ainda vão angariar Agora votos. Tem um dado que eu gostaria de falar, que tem a ver com pesquisa também. Eu acho sempre importante a gente trazer esses dados que são frutos de pesquisas que foram feitas por alunos. No caso, uma outra orientanda minha que fez um trabalho sobre internet e a utilização da internet nas eleições presidenciais, as últimas, em 2014. E o dado relevante que ela fez, assim, ela fez acompanhamento, fez pesquisa com todos os usuários de Twitter e Facebook. E aí, qual era a pergunta? Assim, o dado mais significativo foi o seguinte, é que há uma tendência de utilização dessas mídias, né, eletrônicas para você se informar, mas que a influência, por exemplo, num debate virtual sobre o desempenho de um candidato ou mudança de voto, ainda era muito incipiente. Por exemplo, eu vou votar no candidato A.
Aí você vai para a internet, vai avaliar o Aí, debate. a partir disso, volta no B. A partir disso, olha, depois me informa, eu votei. A incidência de mudança de voto de um candidato a presidente ao outro, Muito baixa. por conta esse imenso parlatório, era quase assim, bem baixa, muito baixa. Agora, o que faltou, eu gostaria de ter visto nessa pesquisa, era a questão da rejeição. Pois é, não veio. Rejeição não veio do Marcos cidade. e rejeição do Gladys. Para a gente ter uma noção de É um fator crescimento. Eu muito acho importante. que ficou faltando esse dado que seria extremamente extremamente importante para a gente aqui. Saber qual é a rejeição do Marcos Alexandre, qual é a rejeição do Gladys. Porque se você for ver, o Lula, por exemplo, ele tem aí 30% dos votos, mas tem uma rejeição de 50%, de 60%. Né? Quer dizer, o PT inviabiliza, parece né? bem com o partido, mas a rejeição dele é um negócio de alto. louco. Isso aí. inviabiliza um Alto, candidato, né? Dependendo. Mas aí você precisa entender o seguinte, num segundo turno, o que vai com ele, tem mais rejeição do que ele, está empatado? Num segundo turno virtual aqui, Lula e Jair Bolsonaro. Fala Quem em é que segundo tem turno, mais rejeição? Para quem as pessoas de centro-direita vão caminhar o seu voto numa disputa de segundo turno? O debate, professor, o Essa é a debate questão. televisivo, o debate, seja numa plateia ao vivo, qual o peso disso numa eleição? A gente debatia agora há pouco, no intervalo, o desempenho provável de um Marcos Alexandre contra um Gladson Cameli num debate. Ela pode decidir alguns pontos percentuais no momento que o candidato sair muito mal. Né? Sai muito mal. Se você bota um candidato que sai bem no debate aqui na televisão, contra um que saiu pessimamente, isso tem um... Quer dizer, para tirar voto, o debate Pra tirar serve. voto, Para tirar voto, tira voto. Agora, essa questão de você, a desconstrução de uma candidatura num debate eleitoral via televisão, eu acho que a eleição do Marcos Alexandre, quando você tinha o Tião Bocalon com mais de 40%, um pouco antes das eleições, enfim, era um candidato praticamente eleito, né? E à medida que o Marcos estava bem atrás, era desconhecido, então a Frente Popular apostou, eu acho que a Frente Popular apostou numa capacidade de ampliar esse número de votos e foi, em grande parte, ajudada na sua estratégia pelo desempenho pífio que o próprio Tião Bocalon teve durante os debates, a falta de conhecimento dos dados, enquanto do outro lado você via um jovem, né, que era uma cara nova, mas que demonstrava um conhecimento da cidade, enfim, tudo isso. Então, um candidato que tem uma intenção de voto boa, né, mas que vai para um debate e transforma esse debate assim numa coisa muito ruim, pode prejudicar sim. Agora, essa intensidade que o eleitor tem que ser uma coisa bem impactante. Bem não pode impactante. ser uma escorregadinha aqui, às vezes uma pergunta ali. Isso não altera muito, não. Agora, quando o desempenho é um desempenho abaixo mesmo da média, isso pode influenciar, sim. Gente, o nosso tempo esgotou. Aliás, hoje foram muito generosos no tempo aqui, né? Então, mais alguma observação, um comentário? Olha, eu quero primeiro só agradecer, está aqui no meio de cobras, né? Meu amigo Venceslau, Taan, professor, com quem a gente sempre aprende. Você que é o concurso, Thiago. Você é um veterano de um do programa, e jornalismo. dizer que essa eleição vai ser muito disputada. Os números estão mostrando, né? A campanha não começou, ninguém ganhou nada. Quem está na frente aí não comemore muito não, porque pesquisa é um retrato de um momento. Ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, quais são os fatos, né, que podem mover essa campanha. Agora, eu acho que a oposição, pela primeira vez, desde o MDA, ela está com uma candidatura altamente competitiva, como é a do Gladys. E, do outro lado, o melhor candidato que o PT poderia ter nesse momento, que é o Marcos. Eu primeiramente também agradeço. E apostando que cada um fará um para o Senado. Cada um fará um senador. Essa é a tendência. Né? Mas agradecer, Rogério, pelo convite. É sempre muito bom a gente vir poder discutir isso. Assim, quando tem um tempo assim generoso, é melhor ainda, né? Hoje você pode colocar as ideias, enfim, eu acho muito importante. Quero agradecer o convite da TV Gazeta, no nome da sua pessoa, e dizer, claro, é uma eleição que será uma eleição disputada, polarizada, e eu acho que os números indicam que talvez o governo recebe uma notícia de que a situação não é tão ruim como se pensou há um tempo atrás, e do lado da oposição que não é tão boa quanto se pensou que seria. Mas, enfim, isso é bom. Eu acho que vai dar oportunidade para os dois candidatos apresentarem para a população do Acre as suas alternativas de governo. Eu acho que uma eleição polarizada, ela tem essa vantagem de você ter dois espectros políticos, ideológicos bem estabelecidos no campo da opção,
e aí você ter oportunidade, obviamente, de cada um dos candidatos se apresentarem com uma proposta mais viável. Bom, Rogério, eu queria agradecer o seu convite também. Estar aqui nessa condição é diferente de estar aí mediando. É mais confortável aí onde você está. E eu acompanho, dialogo com todos os convidados, com o Luiz, com o Nilson. Acho que essa eleição, esse resultado dessa pesquisa vai dar muito trabalho para as assessorias dos candidatos. E vai mudar o rumo das coisas, né? Não tem nada definido, né? Então, o interior para um candidato ganhou uma outra importância e para o outro a capital passou a ser mais importante. Então, assim, o cenário é de uma disputa que eu fazia tempo que eu não via um cenário tão acirrado numa eleição aqui no Acre. Eu espero, um pedido, um desejo, que o eleitor do Acre possa ser menos emotivo. E, se isso for possível, tentar escolher o melhor nome, né, Luiz? Mas é difícil. O jogo está só começando. Exigir do eleitor a não emoção é difícil. Um ano aí para frente, outras pesquisas virão, mas enfim, eu acho que isso já dá um norte. Gente, obrigado pela vinda. De fato, de direito, vocês aqui representaram muito bem a opinião política. E você de casa, muito obrigado por sua audiência. A gente vai ficando por aqui desejando para você uma ótima tarde, desejando um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário.